Boa noite, irmãos. Na noite desse dia nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos falando sobre o Senhor como fonte do nosso socorro. Nós estamos utilizando o Salmo 121, versículos 1 a 2, como tema. Mas eu convido os irmãos para que nós possamos ler todo esse Salmo. São apenas 8 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós temos a grata oportunidade, Pai, de estarmos novamente lendo uma porção da tua palavra e na noite desse dia nós estaremos meditando, ó Deus, sobre esta porção, ó Deus. E eu quero te suplicar, ó Deus, para que tu possas iluminar a mente e os corações, ó Deus, de cada um dos que estarão, ó Deus, atentos, ouvindo a tua voz, ó Deus. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao coração de cada um dos teus servos na noite deste dia, Pai. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o salmista, ele nos traz aqui algumas informações vitais na nossa caminhada. Se ele estava cumprindo aquilo que a lei determinava, e o israelita, principalmente o homem, ele tinha essa determinação pela palavra de Deus de, pelo menos 3 vezes durante o ano, ir a Jerusalém e adorar ao Senhor. E quando é que isso acontecia? Geralmente, essas idas a Jerusalém acontecia numa das 3 grandes festas. Na Páscoa, comemorava a libertação, no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ou na festa dos tabernáculos. Então, todo israelita, principalmente homem, essa função era para o homem, essa determinação era para o homem, mas não impedia que as mulheres também fossem, e não impedia que as famílias fossem, para Jerusalém. Então, nesses períodos, no período dessas festas, é que aconteciam as maiores romarias, as maiores movimentações dentro de Israel. E esse salmo é um dos salmos de romagem. É um desses salmos em que eles, nessa trilha, nessa caminhada, nesse percurso da sua cidade até Jerusalém, ia cantando. E os salmos de romagem, são compreendidos entre o salmo de número 120 ao 134. Eram os salmos que, periodicamente, eles estavam cantando nesses trajetos. E é importante que esse que está se dirigindo a Jerusalém, ele está fazendo como que uma lembrança, daquele que é o seu socorro. Lá atrás nós vemos que o salmista diz que o Senhor é o nosso socorro presente, presente na angústia, presente em todos os momentos. E aí o salmista, ele nessa ida a Jerusalém, ele vai cantando, relembrando, fixando na mente e no coração essas promessas, as promessas do Senhor como a fonte do seu socorro. E aí é interessante que ele vai esclarecendo, durante o seu cântico, quem era essa fonte, que é o Senhor. O que habilita o Senhor a ser a fonte do socorro dele. E aí ele faz menção ao seu imenso poder. Ele diz que o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, quando nós nos lembramos do que Moisés nos descreve em Gênesis, nós temos que ficar pasmados. O Senhor, ele, pela sua palavra, ele fez o universo.
uma extensão, né, uma criação, né, uma complexidade que demonstra todo o poder, toda a capacidade, toda a sabedoria do nosso Deus, né? E aí ele diz que esse mesmo que criou o universo, né, que criou, né, a vastidão que nós imaginamos, que nós, conforme a ciência, né, calculamos ou deduzimos, mas não temos a plena certeza, né? Esse mesmo que criou os céus e terra é o que nos socorre nos momentos de adversidade, nos momentos em que estamos, né, nessa caminhada. E aí ele credencia o Senhor, esse que fez os céus e a terra, como nosso socorro. E como se não bastasse, o Senhor soberano, eterno, imutável, né, que não mente, né, ele olha para os pés desse que caminha. O objeto da atenção desse que criou céus e terra e tudo quanto neles há, que é dono de tudo, ele olha para os pés desse que caminha. Ele olha no sentido de guardar os pés, de que nessa trilha difícil, nessa caminhada longa, né, ele venha a sofrer danos e não chegue a Jerusalém. É certo que nessa caminhada, né, que duravam dias, né, isso sem mencionar que além da distância, além do tempo, né, ele corria o perigo, né, daqueles que estavam mal intencionados, daqueles que queriam, né, assaltar, né, os viajantes, que até porque eles, para irem a Jerusalém, eles tinham que ou levar os animais para oferecer, ou então levar, né, ouro e prata para chegar lá e comprar e assim oferecer no culto, na adoração a Deus. Então, né, nessa caminhada, né, ele corria esse perigo, corria o perigo de ser assaltado, mas ele também corria o perigo dos animais, né, dos animais selvagens, né, de ursos, de leões, né. Vamos nos lembrar daquilo que Davi fala lá, né, que matou o urso, que matou o leão, quando protegia as suas ovelhas. Então eram animais comuns naquela região, naquela área. Então ele também estava sujeito, né, a ser atacado por animais selvagens. E como essa caminhada era longa, era distante e na sua maioria, né, numa região desértica, então ele sofria com o calor do dia e com a friagem da noite. Então este que se dirige a Jerusalém, este que olha para os montes e vê ao longe a casa do Senhor, ele está ciente de todos esses perigos que ele corre. Então ele começa a cantar, ele começa a relembrar, ele começa a trazer mais convicção ao seu coração de que o Senhor é a fonte do seu socorro. O Senhor é que guardará ele. E guardará ele da saída até a entrada, como ele diz aqui embaixo. E ele guardará, né, do sol e da lua, ou seja, de todas as adversidades daquele trajeto. Ele nos diz que o Senhor é a fonte do seu socorro. Ele nos diz que o seu poder se volta para olhar os nossos pés. É o cuidado de Deus. Mas ele diz que esse cuidado ele é ininterrupto, porque o Senhor não dorme, não dormita, ele está atento, ele está continuamente, ininterruptamente acompanhando esse que se dirige a Jerusalém. E se ele diz que guarda, e Deus pode, né, guardar, né, a sua integridade física, Deus também o guarda daqueles momentos em que a caminhada fica difícil, em que ele pode querer desistir, em que ele pode querer retornar ao aconchego do lar, em que ele
simplesmente não quer mais caminhar. E aí a palavra que ele usa aqui é molestar, né? Ou seja, ele será guardado, né, quando lhe sobrevier, né, o cansaço, quando lhe sobrevier a tristeza, o desânimo pela dificuldade de caminhar, de prosseguir para Jerusalém. E isso era comum, isso era normal numa viagem, né, longa, difícil. Mas ele diz que o Senhor também vai guardar ele nesses momentos, né? E aí ele ainda diz, ele vai nos guardar como uma sombra, né? E aí tem dois aspectos. A sombra é proteção contra as intempéries, mas também, né, se ele diz que é a tua sombra, a tua direita, né, a gente tem que fazer menção de que ninguém escapa da sua própria sombra. Não tem como. A sombra acompanha você em qualquer lugar, em qualquer momento. Essa é a ideia que ele também está evocando quando diz que o Senhor é a nossa sombra. É a nossa sombra para nos proteger, mas é também a nossa sombra de forma inseparável. Não há como separar sombra da pessoa, sombra do seu ser. E aí ele ainda vai mais longe, ele fala que o Senhor guarda de todo mal. Todo mal é todo mal, todo e qualquer tipo de mal, né? E ele prossegue. Guarda de todo tipo de mal, da saída à entrada. Desde agora, quando você põe seu pé a caminhar, para sempre. Ele está fazendo menção, né, às condições que Deus, como nosso guarda, está olhando para os nossos pés, está blindando a nossa mente e o nosso coração para que nós não sejamos molestados. Ele está afirmando a impossibilidade de sermos atingidos por um mal de forma que nos percamos para sempre, da saída à entrada. O que ele está dizendo? Da sua saída à tua entrada. Da saída, né? Ele está lembrando aqui, né, da sua caminhada, né, da caminhada do povo de Deus, da saída do exílio, né, perdão, da escravidão do Egito, né, rumo ao deserto, quando o Senhor livrou, conduziu e permitiu que o povo herdasse a Terra Santa. E para os nossos dias, o Senhor nos livra e nos guarda da nossa saída, da saída da condição, né, de miseráveis que estávamos indo rumo ao inferno, para aqueles que saem dessa condição rumo a Jerusalém Celestial. E o Senhor guarda de Israel, né, aquele que é aliançado com o povo que lhe pertence, aquele que diz que é propriedade peculiar dele, ele nos guarda em Jesus Cristo. É o nosso socorro contínuo, é aquele capacitado, aquele habilitado, aquele que está atentamente nos acompanhando. Do momento em que fomos resgatados da vossa vã maneira de ser, né, do momento em que foi pago o preço de sangue para nos resgatar, nos tirar daquela velha condição, daquela velha vida e nos colocar, né, diante de Deus, rumo a Canaã Celestial, né? Então, de todo o mal que ele menciona aqui, é aquilo que poderia, né, nos acontecer de forma que continuaríamos, né, submissos à escravidão do pecado, de forma que caminharíamos para a destruição. Mas quando aliançados pelo
pelo Senhor, através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós seremos guardados de todo o mal. E desde o momento em que nós saímos do exílio, em que nós saímos da casa da servidão e nos dirigimos a Canaã celestial. E é quando? É desde agora, é desde o momento em que Cristo nos alcança com graça e misericórdia, e será para sempre. Se o salmista caminha olhando para Jerusalém, nós hoje, como Igreja de Jesus Cristo, como Israel santo dele, nós caminhamos olhando, elevando os olhos para os montes, mas olhando para o monte do Calvário, para o monte do Gólgota, e constatando, confirmando, tendo plena certeza, plena convicção de que a cruz está vazia. O preço foi pago. O resgate foi pago. Fomos justificados em Cristo Jesus. E Ele é capaz, e Ele é poderoso, né? Conforme Paulo nos diz. Aquele que iniciou a boa obra é capaz de nos conduzir, de nos levar em segurança a Jerusalém Celestial. Ele diz em Romanos, né, se não me falha a memória, capítulo 8, né, que 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, aqueles que chamou, aqueles que saíram da condição da escravidão, aqueles que saíram do vale da sombra da morte, aqueles que saíram da caminhada, do trajeto que estava traçado para o inferno, né? Paulo diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, ele é poderoso, suficiente para declarar essa palavra. Nos glorificou. Aquilo que ele já declarou há de se cumprir. O Senhor Criador dos céus e da terra, que o salmista menciona, é esse mesmo que declarou, cujas palavras, né, ele zela para que se cumpra. E é também o Deus imutável, é também o Deus que não mente. O apóstolo João também vai nos trazer uma informação, né, de suma importância para a nossa caminhada, para a nossa vida. Se o salmista caminha rumo a Jerusalém, esperando adorar, chegar à presença de Deus, né? João, no seu evangelho, no capítulo 10, versículo 27, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Essa é a segurança que o nosso socorro, o socorro presente, aquele que é capacitado, aquele que é habilitado a nos proteger, a nos guardar, né, diz: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a segurança que o salmista tinha. Essa é a segurança que o Israel de Deus, a Igreja de Deus, tem hoje, de que nas mãos de Deus estamos seguros e ninguém poderá nos arrebatar, né? O salmista, ele é extremamente feliz na sua declaração: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, né? O salmista nos convida a depositar a nossa fé, a nossa confiança nesse que pode nos guardar nesta caminhada, nesta trilha que fazemos, né, rumo a Canaã celestial. Em diversos momentos nós seremos, né, atacados, nós sofreremos, né, os perigos, né. O salmista deixa bem claro que o guarda de Israel, né, que o Senhor, que Jesus Cristo pode nos guardar e nos guardará. Mas ele também, né, no Salmo 66, o salmista vai dizer que Deus permitiu, né, que ele fosse trilhado, que ele fosse, né, que ele sofresse, mas que ao final ele conduziu, né,
o salmista a um local, né, amplo, a um local, né, seguro, a um local melhor, né? E nós não poderíamos deixar de dizer que Deus, né, em determinados momentos, como guarda fiel, Ele poderá e irá nos livrar. Assim como foi com Ezequias, quando ele suplicou para que Deus o livrasse de Seraqueribe. E aí Isaías foi lá e disse que Deus iria livrar e livrou. Então Deus pode livrar da adversidade, do perigo, da dificuldade. Mas Deus também pode permitir que ela venha. E em alguns momentos elas virão, né? Nós vamos nos lembrar do fato ocorrido com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram jogados na fornalha. Mas, né, quando o rei olhou, ele viu um quarto homem. Ele viu o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, em meio à adversidade, em meio à dificuldade. Estava acompanhando. E também Deus pode nos tratar pela adversidade, pelos problemas, né? A pandemia está aí e é um momento em que Deus está nos tratando. Nós vamos nos lembrar, né, que o próprio apóstolo Pedro, aquele que havia declarado que Jesus Cristo era o Senhor, que era o Filho de Deus, que ainda que qualquer um negasse, ele jamais o negaria, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Então Pedro ali naquele momento, ele foi tratado pela própria adversidade, pelo próprio problema, pela própria negação, pela mentira que ele proferiu ali. Então Jesus Cristo permitiu que através desse fato, né, quando ele pela terceira vez negou Jesus Cristo, o galo cantou, ele caiu em si, ele chorou amargamente e ali ele também foi tratado. Então Deus, o nosso guarda fiel, aquele que nos guarda, aquele que olha para os nossos pés, aquele que guarda a nossa mente e o nosso coração, aquele que guarda a nossa alma, aquele que é capaz de nos conduzir da saída à entrada, desde agora e para sempre, ele pode permitir que as adversidades venham, mas sempre com o objetivo de glorificar o seu nome em primeiro lugar. Em segundo lugar, para nos trazer santificação, amadurecimento. E, em terceiro e último lugar, para que, através das adversidades que nós passemos, nós possamos testemunhar, nós possamos testificar, nós possamos confirmar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Que Deus, como nosso socorro bem presente na angústia, também seja nos momentos em que nós estivermos, né, vivendo, né, a bonança, estivermos vivendo a felicidade, estivermos vivendo tranquilamente. Que Deus, continuamente, como a nossa sombra, como aquela que é inseparável, esteja continuamente nos conduzindo. Que Deus nos abençoe. E eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a que nesse momento nós estejamos orando. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, te exaltar, te glorificar, porque é tua palavra, Deus. E tua palavra é promessa em nossas vidas. E nos valendo, ó Deus, daquilo que a tua palavra nos promete, nós queremos te suplicar, ó Deus, para que tu nos dê entendimento, sabedoria, também temor e humildade para buscar em todo tempo o socorro que vem dos altos céus. Entendendo, ó Deus, que tu és o Senhor que nos livra e que nos guarda e que nos conduz com segurança à eternidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Para outros montes olharei, quem me
inimigos dos fiéis.